Cumprimento a todos nesta manhã de bênção, de vitória, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus, estamos aqui nesta manhã de bênção, de vitória. Vamos estar nos alimentando com mais um maná do céu, mais um pão quentinho que Deus, a sua grande e infinita misericórdia, nos entrega com amor. Você pega esse pão, coma, deguste, seja abençoado, abençoada por Deus, em nome de Jesus. Amém? Vamos estar meditando para a glória de Deus em Apocalipse, capítulo 3. O Senhor me trouxe esta palavra hoje. Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. Aleluia, glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Oh, glória a Deus. Deus é lindo, né? Nós vemos aqui uma carta escrita, aleluia, para o anjo da igreja da cidade de Laodiceia. Em Laodiceia havia uma igreja. Aleluia, glória a Deus, uma igreja do Senhor. E o anjo da igreja em Laodiceia, esse anjo é o pastor da igreja. Essa carta foi escrita para o pastor da igreja em Laodiceia. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: estas coisas diz o Amém. A palavra Amém significa assim seja. Aleluia. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Aleluia, glória a Deus. Conheça as suas obras, que nem és frio nem é quente. Na carta, aleluia, escrita ao anjo da igreja em Laodiceia, estava escrito dizendo que o Senhor, ele conhecia as obras do anjo da igreja. Ele conhecia as obras da igreja em Laodiceia. Aleluia, glória a Deus. Por que essa carta foi escrita ao anjo da igreja? Por quê? Porque o anjo da igreja, que é o pastor da igreja de Laodiceia, ele é o responsável pela igreja. Aleluia, glória a Deus. E aqui diz assim: conheço as tuas obras. Na carta estava escrito: eu conheço as suas obras, que nem és frio e nem é quente. Quem dera fosse frio ou quente. Oh, Jesus. Aqui na carta estava dizendo para a igreja em Laodiceia: a igreja nem é fria e a igreja ela nem é quente. Aleluia. Assim, porque és morna, a igreja então, nem sendo fria e nem quente, ela era então morna. Aleluia. Assim, porque és morna e nem és quente, nem frio, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. A igreja de Laodiceia recebe, aleluia, glória a Deus, essa carta de Deus. Quem escreveu essa carta foi João, aleluia. João estava preso, João já ancião, já de idade, aleluia, glória a Deus. E ele então recebe a visita do anjo de Deus. Ele recebe então a visita de Deus, aleluia, e é colocado nas mãos dele a missão de escrever cartas de Deus, não é carta de homens, carta de Deus
para as igrejas. Aleluia. E aqui então ele escreve essa carta para a igreja em Laodiceia. E olha o que vem de Deus para a igreja de Laodiceia. O que Deus tem pensado da igreja de Laodiceia. O que Deus tem visto e contemplado. Aleluia. Na igreja de Laodiceia. Uma igreja que nem é fria e que nem é quente. Aleluia. Uma igreja que fica cocheando entre dois caminhos. Aleluia, glória a Deus. Uma igreja que não estava firme no caminho de Jesus, que é caminho, verdade e vida. Era uma igreja que vacilava. Ora ela era fria, ora ela era quente. Aleluia. Ela não era nem fria e ela não era nem quente. Ela era morna. Aleluia, glória a Deus. Conheça suas obras, que nem és frio e nem é quente. Ela não era fria e não era nem quente. E aqui na carta ainda o Senhor fala com a igreja de Laodiceia. Quem dera se fosse frio ou quente. Ela era uma igreja morna. Nem era fria e nem era quente. E na carta o Senhor ainda fala para ela, quem dera se você fosse fria ou quente. Ou você é frio ou você é quente. Aleluia. Assim porque você é morno. E nem és quente nem frio, eu estou a ponto de vomitar da minha boca. Aqui receber essa carta de Deus, misericórdia. É muito triste, é assustador. Aleluia, glória a Deus. Receber essa carta de Deus dizendo que não somos nem frio e nem quente. Somos morno. E que o Senhor está prestes a vomitar-nos da nossa boca. Eu acho tão lindo o amor de Deus para conosco. Não somos nem frio e nem quente, nós somos morno. E ele vem aí avisar, olha, eu estou pronta a vomitar você da minha boca, eu não quero te vomitar não. Aleluia, glória a Deus. Eu não quero te vomitar da minha boca, eu não quero te vomitar da minha presença, porque eu te amo. O amor de Deus conosco, o amor de Deus com a igreja de Laodiceia, avisando o anjo da igreja de Laodiceia, para que Laodiceia viesse se consertar, Laodiceia viesse se posicionar, aleluia, glória a Deus, Laodiceia viesse deixar o seu mau caminho, Laodiceia viesse se converter ao Senhor. Aleluia. Antes que Deus a vomitasse, o Senhor estava dando ânsia de vômito. Aleluia. Estou a ponto de vomitar-se da minha boca. Versículo 17 do capítulo 3 de Apocalipse. Pois dizes... Olha só o porquê que o Senhor estava a ponto de vomitar a igreja de Laodiceia. Pois dizes, versículo 17 do capítulo 3 de Apocalipse. A igreja de Laodiceia estava dizendo, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. O Senhor estava a ponto de vomitar a igreja de Laodiceia, porque a igreja de Laodiceia estava se achando. Aleluia, glória a Deus. A igreja de Laodiceia estava se achando que não dependia mais do Senhor, não precisava mais do Senhor. Por quê? Porque a igreja de Laodiceia, ela era uma igreja rica, uma igreja abastada.
e uma igreja que achava que não precisava de coisa alguma porque tinha riqueza e era abastada em tudo, então não precisava de coisa alguma, não precisava de Deus. A igreja de Laodiceia, ela achava que não precisava de Deus, pois era rica e abastada. Mas o Senhor na carta escreve: você nem sabe que você é um infeliz. Você que se acha rico e abastado. A igreja de Deus aqui na terra hoje é eu e você. E você que se acha rico e abastado e que não precisa de coisa alguma. Ou seja, você acha que não precisa então de Deus. Você é um infeliz. Você nem sabe que tu és infeliz. Aleluia. Sim, você é infeliz, você é miserável, pobre, cego e nu. Você é miserável. Aleluia. Você é pobre, você não tem o Espírito Santo de Deus. Você não tem a presença de Deus na sua vida. Então você é miserável. Você é pobre, você é cego, você está cego espiritualmente por não enxergar Deus, por não enxergar que está vivendo sem Deus e nu, você está nu, sem a presença do Senhor. Versículo 18, aconselho-te. Aí o Senhor vem na carta, aleluia, glória a Deus, e escreve, deixando um conselho para a igreja de Laodiceia. Aconselho-te que de mim, do Senhor, compre ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestidura branca, para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Aleluia. Aqui um conselho de Deus para a igreja de Laodiceia. Vem a mim e compra. Aleluia. Ouro refinado pelo fogo. Aleluia. Para que você venha ser rico. Para que nós venhamos ser ricos, nós devemos comprar ouro refinado. Aleluia, esse ouro refinado, aleluia, é o Espírito Santo de Deus. Você acha que não precisa de coisa alguma, não precisa de Deus, mas você precisa de ter a presença de Deus em você, que é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Vestidura branca. Santidade, você precisa de ter o Espírito Santo de Deus habitando em você, morando em você, na sua vida, e você precisa estar em santidade. As vestes da igreja de Laodiceia estavam encardidas, estavam sujas, mas a igreja de Laodiceia estava com os olhos espirituais fechados, estavam cegos espiritualmente e não via que estava com as suas vestes encardidas e sujas. E aqui o Senhor aconselha a comprar vestiduras brancas. Aleluia, glória a Deus. Se santificar. Aleluia, glória a Deus. A fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Vem, compra. Vem a mim. Você não se diz rico e abastado, então você tem dinheiro. Vem, compra. Aleluia. Vestidura branca, porque a sua tá suja. Suja por conta do pecado da soberba. Do pecado do eu. A igreja de Laodiceia, o pecado
que cometi era o pecado do eu, o pecado da soberba. Eu sou, eu posso porque eu sou rica e abastada e não preciso mais de coisa alguma. Aleluia. Suas vestes estão sujas. Vem e compra vestes brancas. Aleluia. A fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. A igreja de Laodiceia estava era nu, sem a presença de Deus. Aleluia, glória a Deus. E colírio para ungires. Comprar colírio para ungir os olhos, a fim de que veja, porque a igreja de Laodiceia estava cega espiritualmente. Eu repreendo e disciplino a quanto amo. Oh, aleluia, o Senhor, ele repreende aqui nessa carta o anjo da igreja, a igreja em Laodiceia. Por que o anjo da igreja? Porque o anjo da igreja deveria ter corrigido a igreja. Deveria ter usado cajado e corrigido a igreja, ensinado a igreja. Aleluia. E não fez. Por isso essa carta, ela é escrita ao anjo da igreja e se estende à igreja de Laodiceia. Aleluia. E nessa carta a igreja de Laodiceia, ela é disciplinada por Deus. Por quê? Porque Deus, ele é amor e ele ama a igreja. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Que o anjo da igreja venha ser zeloso com as coisas de Deus. As coisas de Deus é santa. A obra de Deus é santa. O lugar de Deus, que é a casa de Deus, é santo. Aleluia. Então aqui ainda escreve para o anjo da igreja: sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus falando, olha, eu estou à porta, ou seja, ele estava do lado de fora, não estava dentro da igreja. Aleluia, araçurimianda. Jesus estava do lado de fora da igreja, batendo na porta, querendo entrar para dentro da igreja e cear com a igreja. Aleluia, aramanai. Mas a igreja colocou Jesus para fora, porque achava que estava rica, abastada, e que não precisava de mais nada, e então não precisava de Jesus. E Jesus bate na porta dessa igreja. Aleluia. Estou à porta e bato. E quem ouvir a minha voz, quem ouvir a voz de Deus batendo na porta e chamando, querendo entrar, quem ouvir, não importa se seja o pastor, o anjo da igreja ou qualquer outro membro da igreja de Laodiceia, quem ouvir, aleluia, quem ouvir, o Senhor batendo na porta, e abrir a porta, porque muitos podem ouvir, mas fazer vista grossa e não abrir. Mas o Senhor está batendo na porta da igreja de Laodiceia, uma igreja rica e abastada, uma igreja que era morna, não era quente nem frio, porque não tinha a presença de Deus. Uma igreja que achava que não precisava de coisa alguma, nem tampouco de Jesus. Uma igreja que pôs Jesus para fora, porque Jesus, ele é santo. E ele não habita em lugar sujo por conta do pecado. Ele foi para fora. Aleluia. E o Senhor bate na porta da igreja. E quem ouvir, se alguém ouvir a voz do Senhor batendo na porta e abrir a porta, ele vai entrar em sua casa e vai cear com ele e ele comigo.
o Senhor, ele vai entrar. Aleluia. E vai cear com aquela pessoa que ouvir Deus batendo na porta e abrir. Então o Senhor vai entrar e vai cear com aquela pessoa. E ele comigo. A salvação, ela é individual. Muitos na igreja. Mas se um abrir, ele entra. E ele ceia comigo, ele ceia. Ao vencedor, versículo 21, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Jesus, aqui mais uma confirmação de que Jesus, ele está assentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso. Ele fala que aquele que vencer o pecado, aquele que resistir o diabo vai fugir. Aquele que vencer, aquele que ficar firme na presença do Senhor. Aquele que não se deixar levar pelas coisas desse mundo. Aquele que ficar firme, se encontrar em santidade, com as suas vestes brancas, com os seus olhos espirituais abertos, seus ouvidos espirituais abertos, despertados, acordados, vigilantes. Aquele que vencer todas as provações aqui na terra, todas as tentações aqui na terra, aquele que vencer, ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo, vai assentar com Jesus, ao lado de Jesus no trono. Assim como também Jesus venceu e assentou com o Pai, com Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Jesus Cristo te ama.